O que nós estamos fazendo é compartilhando chaves. E eu estou colocando algumas chaves na sua mão para você prosperar abundantemente. Fala para o teu irmão, fica esperto, meu irmão. Você quer sempre esperar alguém para abrir portas para você? Ou você quer ter as chaves na mão para você mesmo abrir portas? O que é que você deseja? Sempre ter alguém para orar por você? Ou mesmo você orar e o problema resolver? Então nós estamos colocando chaves. Nós estamos desenvolvendo esta série Gerando Milagres. Hoje é a 6ª semana. Vamos entrar na 7ª semana. Quantos verdadeiramente já alcançaram o milagre? Escreveram lá, colocaram, olha, o meu milagre já chegou. Tem alguém aí? Glória a Deus. Muita gente. Se o seu ainda não chegou, eu quero profetizar que vai chegar. Amém? Se prepare, porque ele está a caminho. Deus só deu um tempinho para ajustar algumas coisas dentro de você, para ouvir esta palavra do pastor Breno sobre a boa mordomia, para você não se perder. Outro dia eu disse aqui sobre alguém que ganhou 23 milhões na Mega Sena. Uau! Só que hoje ele está mais pobre do que ele estava. Hoje ele não faz tudo limpando privada de bares e outras coisas mais. E eu vi o testemunho dele. Ele foi entrevistado. Ele gastou com as meretrizes, gastou com as coisas do mundo. E quando ele viu, ele não tinha mais nada, nem uma casa para a mãe dele. Ele foi capaz de dar, compartilhar. Algumas pessoas estão pensando, olha, se eu tivesse muito dinheiro, a minha vida seria outra. Talvez seria um inferno. Porque o dinheiro não é capaz de fazer ninguém feliz. Mas Deus, Ele deseja assim, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Aí tem uma diferença. Deus presente na nossa vida, aí faz a diferença. Mas o dinheiro não pode proporcionar felicidade absolutamente para ninguém. Você precisa entender isso. Mas entender também que Deus, Ele se alegra na prosperidade do seu povo. Tem muitas coisas equivocadas em termos de ensinamento de teologia. Então abra o seu coração para receber tudo que Deus tem para você. Eu quero destacar aqui alguns textos na introdução, para você ser ampliado dentro dessa jornada. Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas 6, 47. Observe o que Jesus disse. Olha o que Jesus está dizendo. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Atente para isso. Ele está dizendo qualquer. Então, não está designando quem, qualquer. Qualquer pessoa que vem a Ele, ouve as palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Agora coloca o versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não tem sentido nós falarmos que Ele é Senhor das nossas vidas e nós não fazemos o que Ele ordena. Por que me chama de Senhor e não faz o que eu ordeno? Agora Ele está dizendo, observe, atentem. Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante o homem que ouve e observa. Interessante esta palavra ouvir, porque você ouve muitas coisas e muitos sons. E eu quero falar esta palavra ouvir com atenção, escutar e observar. Não é simplesmente você ouviu, mas é você colocar em prática. É o que vai fazer a diferença na sua vida. Você ouve, você observa, você pratica. Então são chaves que nós estamos colocando nas suas mãos, para que você abra portas e você acesse esses lugares extraordinários de milagres. São chaves de ouro que Deus está colocando nas nossas mãos pelo entendimento. Queridos, nós poderíamos adentrar neste culto e termos aqui pessoas voando, raios, trovões, mas se você não parar, tentar e ouvir, pensar, raciocinar e praticar, de nada, absolutamente de nada adianta. Absolutamente. O que nós queremos é que você ouça, você atente, você observe, você pratica. Quando nós observamos Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5, esse texto fala a respeito de um centurião, chamado centurião de Cafarnaum. Ele era um homem importante, ele era uma autoridade. Ele veio a Jesus porque o seu criado estava enfermo
doente. E ele veio a Jesus pedir para que Jesus curasse o seu criado. E Jesus disse: eu vou curá-lo, eu irei curá-lo. Ele disse assim: não precisa ir à minha casa, porque Jesus estava dizendo: olha, eu vou à sua casa e vou curar o seu criado. Ele falou: não precisa ir à minha casa, libera apenas uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Ele falou: eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Jesus, ele ficou admirado da fé deste centurião. E ele diz: nem mesmo na congregação, nem mesmo em Israel, eu encontrei tanta fé. Aí ele vai dizer mais: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados na obscuridade, nas trevas, sem um entendimento aberto, impedidos de se assentar à mesa e desfrutar do melhor do reino. Está entendendo? Queridos, o que Deus espera de nós não são práticas religiosas. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre o Shabat. O Shabat não é uma imposição que fala do tempo do descanso. O domingo é um presente de Deus para nós, nos reunirmos, para glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Imagina isso. Ver em uma outra perspectiva se torna prazeroso. Mas quando você vê numa perspectiva de imposição, de obrigação, se torna um fardo. Deus quer nos levar a uma nova dimensão de entendimento, para que possamos viver a plenitude das suas promessas. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu ouvi um ensinamento a respeito da oração em línguas. Quantos já ouviram um ensinamento a respeito de oração em línguas? Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu dou graças ao meu Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele não estava dizendo isso como que por um orgulho, mas ele estava falando de uma ferramenta que proporciona edificação. Olha o que ele disse: eu dou graças a Deus, mas eu prefiro na igreja aqui falar 5 palavras, onde todo mundo possa entender. Por isso que você quase não me vê orando em línguas no altar. Eu não vou criticar quem ora em línguas no altar. De vez em quando eu oro, mas é muito raro, vocês percebem isso. O apóstolo Paulo fala assim: olha, eu prefiro na igreja falar numa linguagem onde todos possam entender, do que falar muitas palavras e ninguém entender nada. É melhor falar 5 palavras que todo mundo possa entender, do que 10.000 palavras onde as pessoas não entendem nada. Eu poderia liberar palavras aqui, você gritar, você saltar, você voar, e você sair desse lugar vazio, voltar para sua casa, uau, arrepiado, e chegar ali na esquina já está vazio. O que nós estamos compartilhando são chaves poderosas para que você gere milagres, para que você viva numa outra dimensão em Deus, saindo do nível raso de desenvolvimento de fé. Judas, ele escreve poucos versículos, mas ele escreve no versículo 19: mas vós, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Esse ensinamento nós recebemos há muitos anos atrás, pelo pastor David Roberts, trouxe luz para o Brasil, e milhares de pastores foram afetados por esta palavra, colocaram em prática. Eu não sei quantos pararam no meio do caminho, mas eu continuo orando em línguas. O que vocês acham? Que eu sou abençoado? Eu sou abençoado, e você é abençoado. Todos nós fomos abençoados, mas a diferença está entre aquele que pratica e aquele que só ouve. Observe comigo Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Se você ora em línguas todos os dias. Ore em línguas dirigindo o seu carro, ore em línguas dentro do ônibus, baixinho, para que ninguém precise ouvir. Alguém fala: está louco, está conversando sozinho? Você já viu aquelas pessoas com o telefone assim? E elas assim, falam, está ficando doido? Mas ela está falando com alguém.
Vai ser a mesma coisa, você vai estar conectado com ela falando, não estou vendo fio nenhum, é uma conexão espiritual. Imagina isso. Você está falando em línguas, você está orando bem, você está sendo edificado, você está falando em mistério, a mente não entende, não compreende, quem ouve não entende, não compreende, mas você ora bem, e você é fortalecido. Aí fica assim, você entendeu, né? Seu Salvador também entendeu. É o Gabigol, agora você entendeu. Diga glória a Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28. Aquele que ora em línguas, nós estamos falando de chaves poderosas para gerar milagres, chaves de ouro que Deus tem nos dado, e muitas vezes nós negligenciamos. Não negligencie o ensinamento. Diga para o seu irmão, pega nele assim e fala, não negligencie o ensinamento, é poderoso. Deuteronômio 28, 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você acredita que esse texto é verdadeiro ou não? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele te exalta quando? Quando você ouve, quando você guarda, quando você observa os seus mandamentos. Para muita gente, os mandamentos são pesados demais, são restritivos, são punitivos. Não, os mandamentos do Senhor, eles foram estabelecidos para nos proteger, nos blindar, nos guardar da calamidade. Se você ultrapassar o sinal vermelho, você corre o risco de, não é verdade? Ter um choque. Mas se você guarda o princípio, você está protegido. Não avance o sinal. Você sabe, para tirar foto, tá vendo? Estou brincando. Tira foto. Você avança o sinal, você corre o risco. Então nunca avance o sinal. Estou falando de coisas espirituais. Se você for 1h da manhã, você não precisa parar no sinal por aí. Eu acho que não precisa. Você acha que precisa? 1h da manhã, 2h da manhã, porque o sinal é um controlador de fluxo. Sim ou não? Mas observe, se estiver lá o radarzinho, vai fotografar você. O apóstolo falou para a gente passar no sinal vermelho. É o Satanás, tem demônio. Não estou falando para você passar em sinal vermelho, não. Mas em São Paulo, se você parar 2, 3 horas da manhã no sinal, meu irmão, você corre muito risco. O sinal depois da meia-noite tinha que ficar assim piscando. Só alerta, cuidado, atenção. Tinha que ser assim para quê? Se não tem fluxo. Ser um controlador de fluxo. Vou fazer essa lei. Estou brincando. Depois o nosso vereador Clodoils faz a lei. A fraquinha, brincadeira, se for assim, a gente vai chegar aonde? Tem coisas que a nossa mente natural não compreende, não entende, mas nós temos a mente de Cristo. Olha só, na semana que vem, nós vamos encerrar este ciclo gerando milagres. No próximo domingo. E o tema do próximo domingo vai ser o milagre do novo nascimento. Já entrando na jornada do seminário Paz e Provisão. Olha que extraordinário. Qual vai ser o tema do próximo domingo? A série vai ser Paz e Provisão. Perfeitamente. O milagre do novo nascimento. Esse é o mais extraordinário dos milagres. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai ser sobrenatural. Então eu quero desafiar você, esta semana, ore por alguém que você ama. Ouse convidar. 2 Reis, capítulo 7, fala a respeito de Naamã. Você já ouviu falar de Naamã? Naamã era um general, um homem muito importante na sua nação assíria. Respeitadíssimo. As vestimentas de um soldado, elas são lindas. E as patentes, as hierarquias, depois vai tendo ali, como chama, Vinícius? As patentes mesmo? Os destaques. Imagina a vestimenta de um general, é muito lindo. Então aquele homem se apresentava diante do rei, diante da nação, com a sua vestimenta, cheio de autoridade. Mas a Bíblia diz, porém leproso. Tem muita gente assim. Você olha e diz, olha a vida desta pessoa, ela é perfeita. Não é perfeita. Existem pessoas que estão com um vazio que você não possa imaginar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, apóstolo, eu passei por um momento difícil, mas esse momento difícil me fez me achegar a Deus.
E tem muitas pessoas passando por momentos difíceis, porque são os desafios da vida. E Deus vai colocar pessoas nesta semana no seu caminho. E você vai dizer, há um milagre à disposição para você. Vai ser o milagre do novo nascimento. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas Naamã, ele era o general respeitado. E na sua casa tinha uma criada, uma serva, que ela via o que as pessoas não viam. Os de fora só viam por fora, mas ela via por dentro. Porque quando Naamã chegava em casa, que tirava a sua vestimenta de general, expunha o que? A lepra. Ele era leproso. Tinha um porém leproso. E ela disse, Oxalá, falou para sua senhora, era escrava, meu irmão. Geralmente alguém que é escravo, ela amaldiçoa o seu senhor. Mas ela era cheia de compaixão, ela era cheia de Deus, porque ela conhecia o Deus de Israel. O seu coração é cheio de compaixão? Olha só, ela era escrava, trabalhava como escrava, mas ela via a dor e o sofrimento do seu senhor. Talvez aquela pessoa que você serve, persegue você, mas ela tem dores, e você pode dizer, olha, existe um lugar que você pode ser curado, existe um lugar que você pode ser liberto. Pessoas que estão procurando a satisfação em coisas, elas não vão encontrar, mas você diz, eu sei onde você pode encontrar, vem comigo, eu vou te levar. E aquela menina ousou compartilhar da sua fé. Ouse, meu irmão, compartilhar da sua fé. O nosso Deus não é maravilhoso? Por que não compartilhar do nosso Deus que é tão maravilhoso? E ela ousa compartilhar. Então Naamã, ele vem. E quando ele chega na casa do profeta, ele chega com os carros, os cavalos, os cavaleiros. Imagina um general chegando na casa do profeta. E o profeta não o recebeu. A frustração do camarada. Porque ele já tinha uma expectativa. Muitas vezes a gente fica assim, né? Eu pensava. E ele pensava que ia ser de um jeito e era de um outro jeito. O profeta manda um servo falar com ele, dizendo, vai ao Jordão, entra lá 7 vezes, mergulha 7 vezes, e você vai ser curado da sua lepra. Como vencer o orgulho? Ele saiu indignado. Quem esse profeta pensa que é para falar comigo desse jeito? Na verdade nem veio para falar comigo, mandou um servo. Eu achava que ele viria e colocaria as mãos sobre mim, sobre o lugar infectado, uma imposição de mãos. Ele já tinha a sua cultura religiosa, ele achou que tinha que ser daquele jeito. Nem sempre é do jeito que nós pensamos. Todos nós aqui fomos formatados em uma certa cultura religiosa, e a gente formatou aquilo e pensa que tem que ser daquele jeito. Não é desse jeito, pode ser de outro jeito. Abre o seu coração, para que você alcance, você receba o seu milagre. E os servos dele vieram a ele e disseram, olha meu pai, se ele houvesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito? E o convence que ele vá ao Jordão. E ele desceu ao Jordão, e na 7ª vez, ele foi curado da sua lepra. O que eu estou dizendo para você, é que você pode ser o canal para a cura e libertação de centenas e milhares de pessoas. Ouça, creia e obedeça. Ouça, atente, observe, execute os ensinamentos, viva os princípios da palavra de Deus. O que acontece é que algumas pessoas, elas começam a jornada, e até com intensidade. A nossa jornada com Deus não é como uma prova de 100 metros, de 200 metros ou 500 metros. É uma jornada, é como uma maratona. Eu sirvo ao Senhor desde a minha eternidade. E com tanta intensidade, há muitos anos, há 30 anos, há 40 anos, servindo na mesma intensidade. Na mesma intensidade, meu irmão. Na mesma intensidade, há uns 40 anos servindo assim, nessa intensidade. Mas hoje eu vejo os feitos e as maravilhas do Senhor na minha vida. E eu verei os feitos e as maravilhas do Senhor na sua vida, na sua casa, sobre a sua família. Eu verei. Pode aplaudir ao Senhor. Os feitos e as maravilhas do Senhor. Nós estamos compartilhando chaves poderosas.
Eu falei sobre o processo da incubação, da visualização e da confissão. Meu irmão, isso é sério. Leve a sério. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Era o caos, meu irmão. Mas o Espírito de Deus estava lá. O Espírito de Deus está em você. Há uma semente, a semente que a palavra de Deus está sendo como que gerada. É uma gestação, vai nascer. Qual é a área da sua vida que você precisa que nasça e venha um resultado positivo? Comece a gerar isso. É uma gestação. Uma mãe, quando ela está gerando filho, ela tem cuidados especiais, na verdade. Ela tem toda uma metodologia para poder gerar bem aquela criança guardada e protegida. A palavra de Deus está liberada em nós. Ela é a semente mais poderosa que vai germinar e vai produzir os efeitos para o qual ela foi enviada. O desejo do coração de Deus é que você viva uma vida plena em Cristo Jesus. O diabo que veio para roubar, para matar, para destruir, mas dizer, mas eu vim para vocês, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. É possível, é possível. A visualização é uma ferramenta, é uma chave poderosa. Exercite a visualização, entre no contemplativo, pare um pouco, meu irmão. O diabo tem colocado algumas cargas sobre algumas pessoas para que elas sejam sufocadas, elas não tenham mais tempo nem para pensar. Estão intoxicadas de tantas informações e mais informações chegando a cada segundo, para que você não reflita, para que você não pense, para que você não imagine. A Bíblia diz: como você imagina na sua alma, assim você vai ser. Como você imagina o seu casamento, como você imagina a sua esposa, como você imagina os seus filhos, a sua descendência. Imagina, a minha descendência será poderosa na terra. Amém? Veja, contemple. Os nossos filhos, eles vão ministrar nas nações, eles vão mais longe do que nós fomos. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Veja, contemple. Desenhe quadros de imaginação. Apóstolo, isso é nova era, apóstolo. Então tá, ué. Imagina um som desse para você parar, sentar, fechar os olhos num lugar calmo. Calmo, sereno e tranquilo. Para de imaginar besteira, não vai dar certo. O nosso futuro é incerto. Está tão angustiado e perplexo. Meu irmão, a Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. É como um sereno, uma garoa. De manhã está e daqui a pouquinho já não está mais. Respira fundo. Desacelera um pouco. Ame mais. Perdoe mais. Sirva mais. Faça alguma coisa interessante. Alguns têm o dom aquela coisa de acumular. Já viu aquele negócio? Meu irmão, a casa já não cabe mais. Até o quintal está tomado. Já viu aquilo? É demônio. Imagina isso. Visualiza. Agora a confissão. Forjar espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Tem que mudar a confissão. Tem que mudar a confissão. As confissões de impossibilidades precisam ser arrancadas. Muitas vezes é como forjar mesmo. Não é fácil falar. Não é fácil falar. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de nações. Por isso Deus nos deu uma nova identidade como igreja. Tirou a nossa identidade de uma igreja local, de uma cidade, para a comunidade global, para alcançarmos o mundo. Algumas pessoas não me ajudam crendo, mas eu creio. Uau, deu um aplauso a ele. Agora eu vou colocar uma chave poderosa nas suas mãos para a libertação. Olha só, que é o perdão. Não é tão difícil ofender as pessoas. É difícil você falar, esbravejar, é difícil. Agora eu te digo, é fácil você pedir perdão? Meu irmão, parece que entra um negocinho, não consegue. E se bobear ainda fala com uma voz diferente, porque o Satanás está lá. Não é verdade?
As pessoas têm facilidade de ofender, de falar. E, meu irmão, eu pisei na bola. Não, pisou na bola não, perdão. Como é importante nós pedirmos perdão. E a Bíblia, Jesus leva um pouco adiante. Ele diz assim: se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, inverteu o negócio. Diga: o perdão liberta. Diga: o perdão liberta. Nós vimos aqui muitas chaves e a gente vai compartilhando e vamos trazendo à memória para que você não se esqueça dessas chaves. Depois você pode pegar o podcast da mensagem e ouvir 300 vezes até que se torne verdade dentro de você, até que você comece a colocar em prática. Amém? Diga: obrigado, Jesus. Pedro, ele perguntou para Jesus: mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7. Por que ele pergunta até 7? Porque na literatura judaica, a concepção deles que se deveria perdoar alguém era até 3. Ele já achou que estava sendo generoso, ele falou até 7. Jesus dá uma pegada nele e falou assim: ô Pedrão, não é apenas até 7, mas 70 vezes 7. Imagina isso. Quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? 70 vezes. Eu já estou contando, já está em 400 e tal. Mas aí é muita miséria, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo? Que o perdão, ele é ilimitado. Quando olhamos para a velha aliança, o juízo, a sentença, ela era ilimitada. O julgar, o condenar. Mas quando nós entramos na nova aliança, dentro da proposta do cristianismo autêntico, é que o perdão, ele é ilimitado. Digo: o perdão, ele é ilimitado. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 38, olha como eles diziam que deveria ser no Velho Testamento, no passado, na lei. Diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Olha isso. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós temos inimigos? Existem inimigos. Tem pessoas que não gostam da gente. Sim ou não? Tem pessoas que nos perseguem, mas a recomendação bíblica é para que nós os abençoemos, até aqueles que falam mal da gente. Alguém fala: não dá para entender as escrituras, não dá para entender essas palavras, mas é o caminho, são chaves poderosas para levarmos uma vida em plena liberdade em Cristo Jesus. Surfar suave na nave. Será que é possível mesmo, meu irmão? Viver livremente neste mundo aqui em que vivemos? É possível, mas Jesus nos mostra o caminho. Davi Lago diz assim: menos olho por olho, mais olho no olho. Olhar mais nos olhos das pessoas do que olho por olho, dente por dente. Amai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem. Comece a orar, comece a profetizar. Fala o nome da criatura: eu te abençoo em o nome de Jesus. O demônio vai sair na hora, não é dele, vai sair de você. Mateus capítulo 18, vamos encerrar com esse texto. Mateus 18, 23. Hoje estamos recebendo de volta 60 mulheres que foram para o encontro com Deus. Ou se você se alegrava mesmo, extraordinário, 60 mulheres. Olha que extraordinário. E o papai não vai estar aqui. Vou estar ministrando lá no campus Aero Rancho. Já estava com a agenda marcada há meses e coincidiu. E aquele que dá a palavra, nem com dano seu muda. Mas vai ser uma bênção estar com eles lá. E vocês orem por mim e me abençoem para estar lá, tá bom? Saindo daqui, nós vamos para lá e vai ser bênção lá também.
Olha só, Mateus capítulo 18, versículo 23, diz assim, atente para isso. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quem está dizendo isso é Jesus. É Jesus que está ensinando. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas, ou ajustar as contas com seus servos. 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Qual era a dívida? 10.000 talentos. Cada talento corresponde a 6.000 denários. Nós temos aqui aproximadamente 60 milhões. E cada denário corresponde a um dia de trabalho. Imagina um trem desse. Era uma dívida impagável. Impagável. Agora observe para frente. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga, para que a dívida fosse paga. Era o que se fazia nesses dias. Não paga dívida, vai como escravo. E aqui vai homem, vai mulher, vai filho, vai todo mundo como escravo. Agora, o que ele faz? Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só, ele vem e reverenciava o seu Senhor, dizendo: seja generoso para comigo, eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Diga glória a Deus. Dívida quitada, não deve mais. Imagina uma dívida impagável, alguém vem e diz não deve mais. Você já teve alguma dívida assim que foi assim, alguém parece sobrenatural, não existe mais? Cartão de crédito, alguma coisa assim, olha, uau, o milagre aconteceu. Não deve mais. Agora observe, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quanto? 100, a merrequinha, 100 dinheiro, 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Olha só, o miserável foi perdoado em 10.000 talentos. Agora alguém lhe devia 100 denários. Ele vem e diz: paga o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se, fez a mesma coisa que ele fez. Aos seus pés rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O servo fez a mesma coisa que ele fez com seu senhor. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo onde? Na prisão, até que pagasse a dívida. Não, você vai para a prisão até que você pague o que você me deve. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Vai lá. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor o entregou aonde? Aos atormentadores. Diga atormentadores. Preste atenção. Quem não perdoa é entregue aos atormentadores. São verdugos, são executores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará. Olha só esse texto. A pessoa fala: a graça, é graça, nós estamos na graça. Mas olha quem disse isso aqui: Jesus. Olha o que Jesus disse. Dá para você ler? Você tem coragem de ler? Mas a gente vive na graça. Mas o próprio Jesus está dizendo: se você não perdoar o seu irmão, o meu Pai Celestial. Percebe? A oração que nós fazemos do Pai Nosso é assim: Pai, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. É condicional. Se eu perdoo, sou perdoado. Preste atenção, é possível que você ofendeu alguém há 30, 40 anos. Perdoa. Você não precisa estar na presença de uma pessoa para perdoá-la. Você não precisa estar na presença de uma pessoa para abençoá-la. É possível que algumas pessoas você não encontre mais. Mas você pode, de onde você estiver,
começar a liberar palavras de bênção, e Deus vai começar a mudar o quadro, e você vai entrar numa rota de libertação. O perdão liberta. Quem não perdoa é entregue aos verdugos, atormentadores. Tem muita gente boa, meu irmão, cristãos, mas estão com a vida atormentada, uma vida miserável emocionalmente, porque não liberam perdão. E alguns dizem assim: eu não consigo liberar perdão. Não é questão de conseguir, é questão de decisão. Mas eu não estou sentindo no meu coração. Não é sentimento. Primeira coisa que você precisa entender: perdoar não é esquecer. Você perdoou e traz a memória, e o trem volta, mas já está perdoado e acabou. Você não vai ter uma amnésia, a pancada na cabeça, dali para trás esquece. Não, você vai se lembrar que foi ofendido, foi injuriado, foi abusado, foi violentado. Quantas crianças são abusadas por pais, por parentes, e traz essa carga consigo? Mas o perdão, mesmo assim, a chamada divina é para que liberemos perdão. Você vai desfrutar de plena liberdade em Cristo Jesus. Satanás quer que você continue com seus ressentimentos, as suas mágoas, porque pelos ressentimentos e pelas mágoas, você é impedido, meu irmão, de viver esta delícia que é o reino de Deus. Não dá, meu irmão, para entender. Reino de Deus é proposta para a vida abundante. O fruto do Espírito é alegria, é gozo, é paz, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. É a manifestação do fruto, que é o resultado da presença do Espírito de Deus em nós. Isso só é possível quando nós perdoamos. O fruto do Espírito vai se manifestar aí. Nós fizemos a análise de solo agora do CETOC, e ali há muitas deficiências, porque é um solo arenoso. E nós precisamos e começamos a fazer um processo de adubação e calcareamento, para poder recompor a terra, para que ela produza bem. Você está sendo arado, gradeado, preparado e adubado, e vai produzir as melhores frutas desse mundo. Agora preste atenção, vamos encerrar. Você já viu melancia, chupando melancia? É loucura. Imagina você chegar lá no pé, na plantação de melancia, comendo melancia, chupando melancia. Você vai falar: tem demônio. Não tem, meu irmão. Melancia não chupa melancia, manga não chupa manga. Não. Alguém vai desfrutar desse fruto. Você vai ser a delícia para as nações. Amém? As pessoas vão olhar: eu quero que você tenha. E lógico, porque o que você tem? É paz, é longanimidade, é bondade, é alegria, é o fruto do Espírito. Mas isso vem resultado de perdão. Perdoa. Outro dia uma pessoa disse assim, na quarta-feira: apóstolo, 40 anos sendo pisado, como eu vou perdoar? Perdoa. Não sei quantos anos você foi ofendido, maltratado, ainda é perseguido. Perdoa. Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar, mas já não vai doer mais em você. Amém? Alguém aqui tem alguma cicatriz? Dói? Não. Mas você lembra, não dói mais. Quando você libera o perdão, você traz a memória como uma cicatriz. Não vai doer mais. E você vai se alegrar. E vai ser a delícia das nações. Dê um aplauso ao Senhor.